Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração neste momento. Sou a pastora Josiele e é com alegria e reverência que te convido para mais uma etapa da nossa jornada quaresmal. Chegamos à terceira semana, que não se limita a ritos ou tradições, mas é um chamado ao centro da nossa alma. É sobre voltar àquilo que é essencial para nós. Hoje quero te provocar com uma pergunta que atravessa os séculos e ecoa em nossos dias. O que o Senhor requer de nós? A resposta à nossa pergunta vem clara como a luz do meio-dia. O profeta Miqueias, chamado por Deus para levantar a sua voz para o povo que estava se distanciando de Deus, nos traz a resposta e ele nos diz: Ele já mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Essa não é só uma instrução, é um espelho daquilo que somos chamados a ser. E talvez em meio à correria da vida, à angústia dos tempos e à fragilidade do mundo, essa seja a palavra que precisa nos sacudir por dentro. Praticar a justiça é mais do que ter bons argumentos, é ter atitudes alinhadas ao caráter de Deus. A justiça divina não se limita à balança dos tribunais. Ela mora nos detalhes da nossa vida cotidiana, na forma como tratamos o funcionário que nos serve o cafezinho, na nossa coragem de defender quem não tem voz. Praticar a justiça é muito mais do que um ideal abstrato. É ser resposta visível ao clamor do mundo e, ao mesmo tempo, espelho do caráter justo de Deus. A Bíblia nos apresenta a justiça como expressão prática do amor. Ela não se limita a julgamentos do erro, mas se compromete com a restauração do que foi corrompido. Nos 40 dias em que Jesus esteve no deserto, ele enfrentou não apenas tentações físicas, mas provas espirituais sobre o tipo de Messias que ele seria. Ao rejeitar o pão fácil, o poder dominador e a manipulação da fé, ele encarnou a justiça divina. Não usou a sua autoridade para benefício próprio, mas permaneceu fiel à vontade do Pai. Isso é justiça com raízes espirituais profundas. Resistir à tentação de distorcer o bem para favorecer o ego. Praticar a justiça é alinhar nossos passos com a santidade de Deus. É lutar contra o egoísmo e viver com retidão, mesmo quando ninguém aplaude. É como Jesus no deserto, escolher o caminho estreito, mas fiel. Jesus nos lembra: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa fome por justiça é um sinal de vida espiritual saudável. Não é ativismo vazio, nem indiferença piedosa. É prática, é levantar-se por quem sofre, é viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando a gente. E a sua fé? Tem fome de justiça ou só sede de conforto? Amar a misericórdia é mais do que sentir pena. É agir com compaixão. É perdoar mesmo quando o orgulho grita. É estender a mão quando o coração queria recuar. A misericórdia é a linguagem que Deus fala. E nos 40 dias de deserto, Jesus não só resistiu ao mal, mas preparou
seu coração para o ministério mais radical de misericórdia que o mundo já conheceu. Cada escolha que ele fez ali no deserto foi com olhos voltados para as multidões, para os doentes, os quebrados, os esquecidos. A misericórdia de Jesus não é um sentimento passageiro, é um modo de viver. É um modo de viver que ele mesmo carregou até a cruz. E a cruz, aliás, é o maior grito de misericórdia já dado à humanidade. É fácil ter pena, mas amar com misericórdia é diferente. Exige ação. É o que nos tira da zona de conforto e nos leva a ser resposta de Deus na vida de alguém. Misericórdia é o Evangelho em movimento. Na Quaresma, nós somos chamadas a olhar para dentro de nós e perguntar: estou me tornando mais sensível à dor do outro? Ou endureci o meu coração nas rotinas da vida? Jesus declarou: ide e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Esse versículo é um convite a trocarmos os rituais frios por uma fé que toca feridas, a sermos como o bom samaritano da parábola. Não apenas pessoas de fé, pessoas religiosas, mas misericordiosos. Isso é Quaresma com alma, ser abrigo para quem está à beira do caminho. E mais, a misericórdia é um bálsamo que também precisamos aprender a aplicar em nós mesmos. Jesus, nos 40 dias, silenciou as acusações do inimigo com a verdade da palavra. Faça o mesmo com a sua alma. Deus tem misericórdia de você. Jesus nos mostrou isso com radicalidade. E ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele tocou os impuros, chorou com os que choravam, perdoou pessoas pecadoras. Você já parou para pensar que misericórdia é amar alguém apesar da dor que ele te causou? É o amor quando ele já não é merecido. Talvez você precise hoje de misericórdia para com os outros, ou quem sabe, de receber misericórdia para consigo mesmo. Andar humildemente com Deus não é se esconder do mundo, mas se colocar no lugar certo diante dele, como filhos, filhas, não como donos do caminho. Jesus, durante os 40 dias no deserto, nos mostra o que significa a humildade. Ele se esvazia de toda a glória, se submete ao jejum, ao silêncio, à solidão e ao enfrentamento direto com o inimigo. Tudo isso sem perder de vista quem ele é, o Filho amado. A humildade é o alicerce onde a fé se apoia. Sem ela, até a oração vira orgulho disfarçado. Mas com ela, até o silêncio se torna adoração. O apóstolo Paulo expressa esse espírito quando fala de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Andar humildemente com Deus é dizer não à vaidade espiritual. É admitir que precisamos de direção, reconhecer que erramos, que não sabemos tudo, que a graça não é um luxo, mas uma necessidade diária, minha e sua. Nos 40 dias de Quaresma, Jesus ensina que a vitória espiritual não está em grandezas humanas, mas na obediência humilde. Você consegue hoje
fazer silêncio interior e dizer: Senhor, guia-me. Eu preciso de Ti. Esse é o primeiro passo da humildade, abrir mão do controle. Andar humildemente com Deus é o contrário de viver centrado em si. É reconhecer que sem Ele nos perdemos e parar de tentar controlar tudo e aprender a confiar. Jesus disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Humildade é permitir que a sua alma repouse na sabedoria de Deus. Quando o mundo, com o seu barulho, tenta nos enlouquecer, é ter descanso em Deus. É se permitir estar em intimidade com Deus, orar: Senhor, me mostra o caminho, mesmo quando já temos um mapa em nossas mãos, ou achamos que temos. É deixar Deus ser Deus. E aí, você tem andado com Ele ou apenas andado falando dele? Não é suficiente saber, não é suficiente concordar, porque assim diz a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O mundo está faminto de testemunhos vivos. A fé precisa sair dos lábios e se tornar pão para famintos, abraço para o quebrado, esperança para o cansado. A Quaresma é o tempo de deixar Deus reconstruir o que está despedaçado em nós. Você está disposto, você está disposta a viver essa transformação? Quero te convidar para que você, em humildade, feche os seus olhos, eleve o seu coração a Deus e chegue a Ele em oração. Te convido a orar comigo neste momento. Senhor Deus, Tu que és justo, misericordioso e humilde de coração, nesta caminhada de Quaresma, ensina-nos a viver a fé de maneira verdadeira, Deus. Purifica nosso olhar para que vejamos a dor do outro com compaixão. Ajusta nossos passos para que pratiquemos a justiça em cada decisão. Quebranta nosso coração para que sejamos humildes diante de Ti. Ajuda-nos, Deus, a resistir às tentações que tentam nos desviar do Teu caminho. Dá-nos coragem para sermos instrumentos de transformação e que ao final desses 40 dias possamos sair do deserto mais parecidos com Cristo, mais cheios de amor, mais vazios de nós mesmos e mais comprometidos com o Teu reino. Nós entregamos o nosso coração a Ti para que o Teu Santo Espírito transforme. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, espalhe e que a sua jornada seja o reflexo vivo da justiça, da misericórdia e da humildade de Deus. Nos vemos na próxima reflexão. Fique com Deus e siga caminhando com fé.